Maris. Doutor Zanin, eu já estive com o senhor numa reunião da bancada dos republicanos e momento em que eu falei pessoalmente para o senhor sobre o meu voto, eu já tinha me manifestado publicamente, não de forma dura, mas de forma muito clara, o meu voto, a minha posição. E falei pessoalmente, mantenho a minha posição de votar não contra o senhor e já expliquei os verdadeiros motivos. Eu ainda estou convencida sobre está sendo afrontado o princípio da impessoalidade, mas isso já foi muito discutido aqui hoje. Mas a conversa e a discussão aqui tem sido, aqui nos bastidores, não é se o senhor será aprovado ou não, mas já está se discutindo o placar. Desta forma, todos que se dirigiram ao senhor, de uma forma ou outra, lembraram que o Supremo Tribunal não escreve Constituição. Não cabe aos senhores reescrever a Constituição. De uma forma ou outra, todos os colegas acabaram falando desta forma, mas eu queria lembrar, já dando por certo que o senhor será ministro, eu queria lembrar que o Supremo Tribunal também não formula e não propõe políticas públicas. Nós falamos muito do ativismo do judiciário no que diz respeito ao legislativo, o usurpar algumas funções que é do legislativo. Mas a gente tem visto muito movimento do judiciário também invadindo competências do executivo. Então, lembrando ao senhor que o judiciário não escreve políticas públicas. Nas diversas manifestações aqui, doutor Zanin, o senhor percebeu que nós temos pautas diversas e nós ouvimos falar da Amazônia, direito da mulher, consumidor. Eu tenho uma pauta e eu já deixei muito clara a minha pauta para o senhor na nossa conversa. E eu precisava fazer duas perguntas. Por quê? Quem me elegeu por conta dessa pauta, que é a proteção da infância. E eles estão assistindo e eles querem ver a sua posição agora com relação à infância. E eu preciso fazer duas perguntas, doutor Zanin. A primeira, nós estamos discutindo nessa casa a reforma do Código Penal, que é o PLS 236 de 2012. 2012, doutor Zanin. E aqui vai um pedido ao nosso presidente da comissão. Está pendente de nomeação de relator, tá? Então, que isso seja providenciado. 2012. Esse projeto nasce a partir de um anteprojeto escrito por juristas, notáveis juristas. E quando eles apresentam o texto original, e aí vem a minha preocupação com a infância está sob ataque no Brasil. Doutor Zanin, uma hora eu quero conversar com o senhor sobre isso. As crianças estão pedindo socorro. Nós temos diversas ameaças à infância no Brasil, diversas. Mas eu vou falar de apenas uma, a violência sexual contra a criança. Nesse anteprojeto de reforma do Código Penal, os notáveis juristas trazem como proposta a diminuição da idade do consentimento sexual de 14 para 12 anos. Eles escrevem o seguinte, doutor Zanin: manter relação sexual, vaginal, anal ou oral com pessoas que tenham até 12 anos será estupro de vulnerável, quando o nosso atual Código Penal fala que é 14 anos de idade. Os mesmos juristas apresentam, claro que o primeiro voto do primeiro relator rejeitou, que favorecimento da prostituição, submeter, induzir ou atrair à prostituição ou forma de exploração sexual alguém menor de 12 anos. Estava claro. Depois de 12 anos pode. Prostituição, depois de 12 anos pode a relação sexual. Era o que estava claro nesse texto. Hoje o que nós estamos vendo, doutor, estão relativizando muito a violência sexual contra a criança. Eu estou desde cedo acompanhando o senhor e eu precisava que o senhor falasse, especialmente para os defensores da infância, qual é a sua posição com relação à idade do consentimento sexual, porque isto, mesmo que não passe aqui, eu tenho certeza que isso vai ser discutido um dia lá. Alguém vai questionar lá. Queria muito saber do próximo ministro do Supremo Tribunal qual é a sua posição com relação à idade do consentimento sexual. A segunda pergunta, doutor, eu tenho visto todo mundo falar que o senhor é um garantista. Ok, eu fico feliz com isso.
Mas eu não consegui perceber nas suas falas, e também diz respeito à infância, se o senhor é relativista ou se o senhor é mesmo universalista. E por que eu pergunto isso? Nós temos uma nação plural, doutor Zanin. São 305 povos indígenas diferentes, que falam 274 línguas. Nós temos 38 povos tradicionais diferentes. E quando a gente vai discutir manifestação cultural, que inclusive já está regida pela Convenção 169 da OIT, que manifestação cultural não pode atentar contra direitos já conquistados e adquiridos, a gente vê um relativismo muito grande na nossa nação que coloca em risco as crianças no Brasil. E nós temos um projeto aqui, senadora Columbre, o 119 de 2015, que é para proteger crianças de comunidades tradicionais. A pergunta é, doutor, também com relação à infância, agora a infância de crianças de povos tradicionais. O senhor é relativista na hora de defender o superior interesse de uma criança sendo de povos tradicionais? O senhor deixaria ser influenciado pelo relativismo cultural? Tipo, naquela cultura pode inclusive enterrar uma criança viva, pode inclusive ter um estupro coletivo. Eu preciso fazer essa pergunta porque os defensores da infância querem ouvir a sua posição. Como o senhor lida com o relativismo cultural e a sua posição sobre a idade do consentimento para a relação sexual? E lembrando, doutor Zanin, a infância está em risco, eu vou bater muito na sua porta, muitas vezes, e eu vou muitas vezes falar de crianças com o senhor. Decisões que são tomadas na Suprema Corte colocam, sim, em risco a vida de crianças. Por exemplo, há uma decisão recente, doutor Zanin, uma decisão tomada dia 9 de janeiro, 8 de janeiro, em que crianças no Brasil foram presas. Naqueles manifestantes que estavam aqui em acampamentos, quando se prenderam os manifestantes, esqueceram do superior interesse da criança. Crianças no Brasil, pasmem, foram presas dia 9 de janeiro. Então, eu vou sempre estar te lembrando. A infância corre risco no Brasil, mas eu faço exatamente essas duas perguntas. E muito obrigada.